coração. Olha para o seu irmão e diz assim: hoje o Senhor tem reservado grandes coisas para nós. Diga isso para 5 pessoas que estão longe de você um pouquinho. Grandes coisas para nós. Então vamos entregar a Deus tudo. Amém? pudesse imaginar como iria ser lado a lado junto a você. Se eu pudesse imaginar
o que iria ver face a face com você. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar o dia em que eu chegar, contigo me encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar, abraçado aos seus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, yeah. se eu pudesse imaginar, Yeah. rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, Yeah. se eu pudesse imaginar, Yeah. rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, Yeah. se eu pudesse imaginar, 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 yeah. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Yeah. Se eu pudesse imaginar, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido.
vez, vem, Senhor, as vozes. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Sim, Deus. Abrimos os nossos corações e pedimos que o Senhor, por meio da sua palavra, ministrado os nossos corações, nos guie, como o Senhor tem feito sempre. Amém. Pai, nós, João, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Por essa palavra que o Senhor nos permite fazer essa leitura. Já de antemão, nessa palavra, nós podemos concluir aqui uma coisa: que nós só estamos aqui esta noite porque essa foi a vontade do Senhor. Sem Ele, nada do que foi feito, ou seja, eu, você, nada do que foi feito se fez. E Deus projetou para o homem uma salvação tal que, se o homem acreditar, se o homem reconhecer, ele alcança essa salvação. Nós vamos meditar um pouco sobre isso. No princípio, em Gênesis nós vemos que nos fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, e mostra um ponto de partida. Geralmente nós costumamos dizer uma coisa, e é um ditado bem conhecido: tudo que tem princípio tem fim. Mas quando a gente vê na palavra do Senhor, nós vamos ver um princípio e que não tem fim. Porque o Senhor é eterno. Ele é antes do princípio e será depois do fim. Então ele é eterno. A gente vê em João, a gente vê que ele fala novamente de o princípio. E ele está falando certamente aquilo que está lá no Gênesis. No princípio, ele estava lá. No princípio, ele estava realizando o seu plano maior. Porque o plano maior do Senhor, na verdade, não foi a criação do planeta, o mundo. O plano maior do Senhor não foi a criação das árvores, dos animais, de tantas coisas, vamos dizer, de beleza, que estavam ali no Éden, os rios, o sol, a lua. Esse não foi o plano maior, porque ele criou todas essas coisas, simplesmente com o poder da palavra. Vamos observar que diz: no princípio era a palavra. Verbo quer dizer a palavra. A palavra era Deus, a palavra de poder. E pela palavra de poder, ele começou a criar as coisas. Ele criou o mundo, e haja isso, haja aquilo, haja luz, haja o sol, haja árvores frutíferas, haja animais, haja os rios, os mares, haja seres viventes nesses lugares.
e as árvores frutíferas que todos tenham a sua semente. Ele começou a criar de uma forma espetacular. Porque o próprio Deus, na sua palavra, diz assim que no momento da criação de todas essas coisas, diz a palavra, e ele viu que isso era bom. Deus, fazendo análise da sua criação, ele viu isso, tudo que ele havia criado era bom. Mas quando ele chega no momento de criar o homem, ele cria de uma maneira super especial. Porque ele não dá uma palavra dizendo haja o homem, surja o homem. Mas a Bíblia diz que do pó da terra ele começa a formar um boneco. E ele começa a moldar com as suas próprias mãos. Você foi moldado pelas mãos de Deus, amado. Entenda isso. Você é uma pessoa muito especial. Há muitas ocasiões na nossa vida, talvez você já passou situações que alguém diga que você não tem valor ou que você não é especial, mas entenda desde já que você é uma pessoa muito especial para Deus, porque Ele moldou você. Na sua palavra, Ele diz em Jeremias que, ainda de uma maneira informe, e Davi ele relata isso também, mas de uma maneira ainda não formada no ventre, mas o Senhor já via você e já conhecia todos os seus dias. Então você é uma pessoa especial. Pode até alguém dizer que não, mas você é uma pessoa realmente especial, porque Deus moldou você. E ele começa a moldar, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão moldando ali naquele momento. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Veja a profundidade de Deus nessa criação, segundo a nossa imagem e semelhança. Se você olhar para o irmão do seu lado, olhe um pouco nesse momento para o irmão que está ao seu lado. Ele é imagem e semelhança de Deus. Você está vendo alguém que é imagem e semelhança de Deus. Não é alguém qualquer. Não é uma pessoa qualquer. Você está vendo alguém que tem imagem e semelhança de Deus. E ele cria. E há um boneco, naquele exato momento, moldado pelas mãos do Criador. Mas faltava algo. Faltava o Espírito, para que aquele boneco viesse viver. Ao domingo passado você ouviu uma palavra a respeito de ossos secos, de um vale cheio de ossos secos, e que o Espírito, segundo a ordem profética, veio sobre aqueles ossos, se formou um grande exército. E assim estava nesse exato momento o homem, um boneco sem vida. E a Bíblia diz assim: e o Senhor soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente, um ser vivente. Então entenda isso, esse momento tão especial que Deus sopra. Você tem Deus dentro de você. Ele soprou vida para dentro de você. O que você respira é Deus, Ele soprou. Às vezes, sabe, a gente não dá muita atenção para essas coisas. A respiração da gente é algo que a gente respira e é normal isso. Mas a gente só vai sentir falta da nossa respiração. Se você tapar o seu nariz, tapar a sua boca, você vai sentir que ela faz falta. Você vai sentir que certamente você não pode viver sem ela. Às vezes se diz assim, o que é mais útil para o homem? A comida ou a água? E às vezes as pessoas dizem, não, a água seria o mais útil. Mas a gente entende que não é nem a comida, não é nem a água. É o fôlego de vida. Porque a gente consegue passar um bom tempo sem água e um bom tempo sem comida. Mas se você tapar o seu nariz, a sua boca e tapar de uma forma que você não respire nada,
Talvez você não consiga chegar a 5 minutos. Seu corpo vai sentir a ausência do ar que vai para encher os seus pulmões. Entenda, nós respiramos aquilo que o Senhor soprou dentro de cada um de nós. Somos importantes porque Ele moldou. Somos muito mais importantes porque Ele soprou a própria vida, a vida de Deus. O Senhor Jesus, na sua palavra, Ele diz que Ele é vida. Essa vida foi soprada para dentro de nós. Eu e você temos esta vida. Ao longo do tempo, pela palavra do Senhor, nós conhecemos um pouco dessa história, e que diz que o homem pecou, o homem errou, o homem foi expulso lá do Éden. E aquela comunhão que existia, Deus com o homem com Deus, aquela comunhão foi quebrada, não por Deus, mas foi quebrada pelo próprio homem por causa do pecado. E o homem falhou naquele exato momento. E quando o homem falhou, ele ficou destituído da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Então o homem ficou separado de Deus por causa disso. Vamos analisar bem agora um ponto bem interessante. Nós falamos que na criação o Senhor formou, criou, fez todas as coisas, o homem ele moldou, ele sopra o fôlego de vida nesse homem, mas esse homem que ele preparou com tanto carinho, que deu as coisas para ele, do bom e do melhor, com tanto carinho, esse homem falhou. E nessa falha que o homem teve, Deus como um ser todo-poderoso, como Ele é, porque Jesus lá à frente diz assim, que o Senhor poderia suscitar das pedras filhos a Abraão. E isso não é um sentido figurado, Deus pode fazer, Ele tem poder para fazer isso. De um nada, uma coisa que não existe, o Senhor pode fazer a existência. Agora vamos analisar se o Senhor agisse dessa forma. Bem, o homem pecou, o homem falhou, e eu vou exterminar esse homem que eu criei. E eu vou fazer um novo homem. Um novo homem que vai seguir tudo aquilo que eu quero que ele siga. Mas, no entanto, Deus já sabia da falha do homem. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Bem antes de tudo isso, havia um plano de salvação já estabelecido, porque o Senhor, pela sua onisciência, Ele via todas as coisas, Ele sabia de todas as coisas, Ele sabia sobre mim, Ele sabia sobre você, Ele sabia todas as coisas. Aquele elo que havia sido quebrado, o Senhor, Ele decide naquele momento, porque já estava nos seus planos, reatar esses laços com o homem. Ele não ia jogar a obra-prima das suas mãos no lixo para tentar fazer ou criar uma nova pessoa, um novo homem. Mas ele pega aquilo que foi colocado ao desprezo, porque quando o homem pecou, ele foi colocado ao desprezo. Ele sai do Éden, ele sai daquele lugar maravilhoso. Um anjo é colocado ali naquele portal para que o homem não voltasse até aquele local. Então, ele naquele momento sofre o momento do desprezo. E que a gente, observando essa história, nós vamos ver, poderia não haver mais chance, mas o Senhor estabeleceu um plano maravilhoso a respeito disso. E a Bíblia diz que o Senhor tem um projeto bem lá para frente. Alguém vai se apresentar. Alguém que virá para tirar o pecado. Alguém que virá, Gênesis 3, e o versículo 15 diz, fala sobre a semente da mulher, e que da semente da mulher surgiria alguém que pisaria a cabeça da serpente.
Satanás pensara naquele momento vencer, destruir a obra-prima da mão de Deus. Deus não desistiu de Adão. E eu quero dizer hoje para você, Deus não desistiu de você. De forma alguma. Se você falhou, se você caiu, mas é com você que o Senhor vai mostrar que é mais que vencedor. É através da sua vida que Deus vai aplanar os caminhos. É através da sua vida que o Senhor dará vitória. Então te digo, meu amado, desperte para isso. E não pense que você é uma pessoa derrotada. Não pense que você é uma pessoa que não tenha mais jeito. Entenda bem. Novamente vamos pensar isso. Se Deus quisesse, por causa dos nossos erros, nós aqui, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, se Deus quisesse nos exterminar e fazer uma outra pessoa, Ele tem poder para fazer isso. Não lhe falta poder, de forma alguma. Não lhe falta poder, nas suas mãos está todo o poder. Ele detém o poder, e uma palavra, o Senhor dando uma palavra, basta uma palavra e a coisa vai acontecer. Foi isso que aquele homem disse: Senhor, meu criado, ele está muito doente. Não sou digno que você vá até a minha casa, mas tu deres uma palavra, é o suficiente. A palavra do Senhor tem poder. Então, comece nesse exato momento a fazer uma análise da sua vida. E aí você vai olhar: poxa, eu ainda estou aqui. Caminhando, tropeçando, às vezes fraco, às vezes desanimado. Mas o apóstolo Paulo diz uma coisa bem interessante quando ele fala dessas coisas que também aconteceram na vida dele. Fraco, desanimado, mas não derrotados. Não, de forma alguma, jogados de uma tal forma que não vai ter jeito. Não derrotados. Sabe por quê? Porque existe esperança para a árvore que foi cortada. As raízes dela ainda estão enficadas. Aleluia. Raízes. Você tem raiz de Deus na sua vida. Você pode ter falhado, você pode ter pecado, mas tem raízes. Existem raízes. E o Salmo diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio, o Senhor, Ele vai passar. E Ele vai regar essas raízes. E ao momento que Ele regar essas raízes, você vai sentir um refrigério do Senhor na sua vida. E vai entender e ter uma convicção realmente em si, ao ponto de dizer: Deus não desistiu de mim verdadeiramente. Eu posso ter, por alguns motivos, ou por alguns momentos, ou um pedaço da minha vida, eu posso ter desistido de Deus, mas Ele não desistiu de mim. E Ele continua o seu plano. Ele quer resgatar aquele homem. Ele quer resgatar a obra-prima das suas mãos, que é você. Que é eu, cada um de nós somos obra-prima. Ele quer resgatar. E Ele envia Jesus. Diz aqui a palavra do Senhor: o verbo estava no princípio. E o verso 14 diz assim: o verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Jesus habitou, aleluia. Ele se fez carne. Ele não precisava fazer isso, mas Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele vê: o homem sozinho não vai conseguir, o homem sozinho não terá condição de se salvar, aleluia. A Bíblia diz assim, e Ele olhando, Deus olhando dos céus, diz a palavra lá no livro de Isaías, e o Senhor fala mais adiante também, e Ele viu: não tem nenhum justo, não existe quem faça o bem, cada um pega e trilha o seu próprio caminho, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O homem não pode mais fazer nada. O homem
está realmente por si, sem condições de se salvar, mas o Senhor Jesus entra no cenário da história, glória ao Senhor, por isso Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, e Ele começa, aleluia, Ele chega a esse mundo, quando começa o ministério dele, Ele trava uma briga com o inimigo, e o inimigo diz, se tu és o Filho de Deus, e ele cita isso por 3 vezes, ele pega passagens bíblicas, ele tenta confundir ou querer confundir a identidade de Jesus, porque é isso que o diabo tenta fazer nas nossas vidas, sabe, muitas vezes a gente está realmente enfraquecido na nossa fé, e a gente, na fraqueza da nossa fé, a gente fica se perguntando, será que tem jeito para mim? Será que Deus ainda olha para mim? Será que aquilo que Deus prometeu na minha vida, será que Ele ainda vai fazer isso na minha vida? E aí ficamos a pensar, ficamos a refletir muitas vezes a respeito dessa situação. O que será que Deus vai fazer comigo? E eu quero te dizer, meu amado, pela palavra do Senhor, Ele vai te resgatar hoje. Ele vai te levantar hoje. Você que não acredita mais, você que pensa que Deus não se importa mais com você, e aquilo que Ele tem como promessa na sua vida, você que pensa que talvez Ele tenha desistido de tudo isso, Ele não desistiu. Jesus está aqui. Quando Ele é levantado no madeiro, Ele diz, está consumado. Ele diz, eu completei a obra, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, e Jesus expira naquele momento, aleluia, e é o momento que Jesus expira na cruz, os nossos pecados que estavam ali, eles são totalmente cancelados, porque Jesus levou ali no madeiro todas as nossas culpas, tudo foi levado ali no madeiro. Eu quero te dizer, olha para a cruz hoje, porque na cruz foi conquistado a nossa redenção. Diz a palavra do Senhor, ao terceiro dia Ele ressuscita. E Paulo fala um pouco a respeito disso, dizendo, se Ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. E quando Ele ressuscita, segundo a palavra do Senhor, Ele traz nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tem poder. Ele diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Em Filipenses diz, Ele recebe o nome, que é o nome mais excelente, é o nome que é sobre todo o nome. Eu quero te dizer, meu amado, você talvez ainda não tenha entendido, o Jesus que nós estamos falando é o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, e que segundo a Bíblia Ele intercede por nós nesse momento. É o Jesus que disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Eu quero nesse momento te convocar a que você libere a sua fé, a que você se desprenda realmente desse mundo, que você se desprenda de pensamentos negativos, de coisas que talvez vieram sobre a sua mente, dizendo que você não é capaz e que não vai conseguir. Eu quero dizer, olha para Jesus nesse momento, olha para Ele, você vai conseguir, porque Ele tem um plano na sua vida, Ele não desistiu. Se o Senhor Jesus fosse pessoa de desistir, Ele teria desistido de Pedro. Porque Pedro negou. Talvez eu e você negamos Jesus. Talvez hoje a gente negou Jesus. Pedro negou. E a gente analisando bem, ele conviveu, conversavam e ouvia e via milagres, tantas coisas ali, ele conviveu, eles comiam juntos ali, ele negou, por 3 vezes,
Ele disse que não conhecia Jesus. Talvez o tenhamos negado também nossas atitudes. Mas o amor dele vai além da nossa falha. O amor dele vai além dos nossos pecados. O amor dele nos alcança aonde quer que nós estejamos. Filho meu, eu te chamei, eu te escolhi, tu és meu. Ou seja, o Senhor está dizendo, se você ainda não entendeu, eu não abro mão de você. Eu quero ainda você. Eu quero concretizar o meu plano na sua vida. Eu não abro mão de você, você é meu. Eu te amo. Eu não morri em vão por você. Ele diz na sua palavra, oração sacerdotal, capítulo 17 de João: Pai, eu oro por aqueles que ainda vão surgir e vão acreditar em mim. Eu estava nessa oração. Você estava nessa oração que Jesus orou. E a oração feita por Jesus, ela está valendo. Ela está valendo. Tome posse desse pedido de Jesus. Pai, abençoa eles. Eu quero que eles sejam um comigo. Pai, eu quero eles perto de mim. Jesus orou pela minha vitória. Jesus orou pela tua vitória. Igreja, ele derramou o seu sangue por cada um de nós e nos redime, aleluia, e nos apresenta diante do Pai. Pai, eles estão justificados. Derramei o meu sangue, estão limpos. Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Toda cédula que era contra mim, toda cédula que era contra você, tudo que o diabo dizia a ele não pode, ela não pode, de forma alguma, não dá para caminhar. Jesus pega essa cédula, ele rasga, ele acaba toda essa acusação, e ele diz para mim, ele diz para você: eu te amo. Aleluia. O amor de Deus é maior. Em Coríntios 13 diz que a gente pode até falar as línguas dos homens, dos anjos, pode até dar o nosso corpo para ser queimado, mas se não tiver o amor, não vale nada. O amor de Deus é incondicional. Ele me alcança, ele te alcança. Aí onde você está nesse momento, Deus fala isso a você, ele te alcança. O Verbo se fez carne. Nesse trecho ele relata o que está escrito em Mateus capítulo 17, quando eles estão no monte e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que visão maravilhosa. Eu acho que até nós, se estivéssemos lá, qualquer um de nós iríamos falar o que Pedro falou: vamos fazer 3 tendas aqui. Está muito bom esse momento aqui, Senhor. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, hoje, eu e você, podemos ver esta graça do Senhor. Podemos ver esta glória do Senhor. Porque Ele tem prazer em nos mostrar isso. O amor de Deus nos une de uma maneira extraordinária, queridos. O amor de Deus nos tira do monturo de uma pessoa desacreditada. E Ele diz que Ele faz que aquela pessoa se sente na mesa com os príncipes do seu povo. Eu quero nesse momento te dizer: nada acabou para você. Nada acabou. A tua história não acabou. A tua história está começando. Está começando a tua história. A cada dia nós temos um recomeço com o Senhor. A cada dia nós vamos estar aprendendo alguma coisa com o Senhor. A cada dia. Ele estará disposto a pegar pela nossa mão
e planar veredas direitas a cada um de nós. Como diz em Tiago, para aquele que manqueja, não venha manquejar mais. Esse é o desejo do Senhor na nossa vida. Eu não sei como você hoje se vê, porque nós temos o poder de nos analisar. Deus nos deu essa possibilidade. Se você se vê como derrotado, será derrotado. Porque a palavra de Deus também diz, o homem será aquilo que ele imaginar. Mas se você se vê como um vitorioso nesse momento, se você se vê como alguém que faz parte do plano do Senhor, entenda, você não está fora do plano do Senhor. Não está fora. Lembrando novamente, Pedro negou, Pedro falhou. O Senhor o chama e diz, apacenta o meu rebanho. O Senhor Jesus sabia que ele ia falhar. Quando nós viemos para Jesus, eu, você, o Senhor Jesus sabia que a gente ia falhar. Ele sabia, e como sabe tudo sobre nós. Mas ele continua com aquela palavra que está escrita em Isaías, e diz ainda que nossos pecados sejam como escarlata, eles vão se tornar brancos como a neve. Vinde e argui-me, diz o Senhor. E também nos diz, no capítulo 55 de Isaías, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, e a vossa alma vai se deleitar. A única coisa que Deus quer de cada um de nós é que reconheçamos que somos falhos, e é que também reconheçamos que Ele não desistiu de nenhum de nós. De nenhum de nós, nem de mim, nem de você. Ele não desistiu de forma alguma. Você vai ser quem Deus disse que você vai ser. Você vai estar onde Deus disse que você vai estar. Você vai fazer aquilo que Deus determinou que você vai fazer. Porque todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. E como diz pastor Samuel Mariano, ele continua escrevendo, ele escreve coisas boas. Você pode pensar, mas estou atravessando situações tão difíceis, mas ele escreveu coisas boas. No final, vai dar certo. No final, você vai sair mais que vencedor. Está na luta? Porque o Senhor quer que você saia mais que vencedor. É por isso, não tem um outro propósito. Segundo diz, Pedro diz que é aprazível ao Senhor isso. Quando você passa por esses momentos difíceis. Para honrar o nome do Senhor. Então não esqueça disso. O plano é perfeito, o plano do Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nem eu, nem você, nada neste mundo existiria. Porque Ele fez. Peço que você se ponha de pé. Bem, vai viver. Aleluia. Em adoração. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de água viva, flui dentro de mim.
da presença do Senhor. Aleluia. Minha alma canta a ti. Quando Davi louvava, aleluia, Deus agia através do louvor naquelas vidas que estavam ao redor. Dignas de louvor. Oh, aleluia. Majestade santa. Glória a Deus. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Senhor, neste cântico, eu quero te agradecer por essa oportunidade que tu nos deste aqui, de hoje podermos nos reunir na tua casa. Por tantos que nos ouvem, por aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, através da internet, abençoamos essas vidas. Abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Pessoas que talvez nesse momento estejam em um leito de hospital. Ó Deus, vai ali, Senhor, que a unção da cura, Senhor, seja sobre aquelas vidas. Em lares onde tem pessoas doentes, Senhor, alcança essas vidas. No nome de Jesus. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por cada irmão que aqui esteve. Eu sei que todos nós vamos sair daqui, Senhor, com algo de ti na nossa vida. Como eu acredito que todo aquele, Senhor, também que ainda vai assistir, sentirá a tua unção, Senhor. Renova, Senhor. Salva. Salva, Jesus, vidas. Agradeço, Senhor, e que a tua paz permaneça sobre a vida de cada um. O teu amor, a comunhão do teu Espírito seja nas nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Assim nós agradecemos a você que nos assistiu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esteja na dispensação do